Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos falar sobre a Grécia Antiga e entender como se formaram as suas famosas cidades-estado, também chamadas de polis. Para começar, é importante saber que a Grécia Antiga não era um país unificado como conhecemos hoje. Em vez de um grande reino ou império com um único governo, a Grécia era formada por várias cidades-estado independentes. Cada uma delas tinha suas próprias leis, costumes, exército, moeda e governo. Mesmo assim, os gregos se reconheciam como um mesmo povo, porque compartilhavam a língua, a religião e várias tradições culturais. Mas como essas cidades-estados se formaram? A região da Grécia é cheia de montanhas, ilhas e costas repletas de entradas de mar. Isso significa que o território é bastante recortado, com muitos vales isolados uns dos outros. Diferente de lugares como o Egito, que tinha um grande rio unindo tudo, na Grécia a geografia tornava difícil a formação de um estado único e centralizado. Essa geografia acabou favorecendo o surgimento de pequenas comunidades independentes. Cada vale, cada ilha, cada região isolada começou a se organizar em torno de um centro urbano, uma cidade. Com o tempo, essas cidades foram se tornando mais fortes, com muralhas, templos, praças e prédios públicos, e passaram a controlar o território ao redor, com as áreas rurais e as aldeias. Assim nasciam as polis, as cidades-estado gregas. Uma cidade-estado grega era formada por três partes principais. Primeiro, a área urbana, que era o centro político, religioso e econômico. Segundo, a área rural, com campos, pastagens e aldeias, que produziam alimentos. Terceiro, a agora, que era uma praça pública onde as pessoas se reuniam para comerciar, conversar e debater assuntos importantes da cidade. Em muitas polis, havia também a Acrópole, uma parte alta e fortificada, geralmente com templos dedicados aos deuses. No início, em muitas regiões gregas, a organização política era baseada em reis, ou seja, monarquias. Esses reis, chamados de basileus, governavam a cidade e o território ao redor. Mas aos poucos, o poder dos reis foi diminuindo. A nobreza, formada por grandes proprietários de terra e guerreiros importantes, começou a ter mais influência. Em várias cidades o governo passou a ser controlado por grupos de nobres, em regimes chamados aristocracias ou oligarquias. À medida que o comércio crescia e que mais pessoas enriqueciam através de atividades como artesanato e navegação, outros grupos sociais começaram a exigir participação política. Isso levou a conflitos internos, em alguns casos, ao surgimento dos tiranos. Na Grécia Antiga, tirano não era necessariamente um governante cruel, mas sim alguém que assumia o poder de forma não tradicional, geralmente apoiado por partes da população que estavam insatisfeitas com a aristocracia. Esse processo variou muito de cidade para cidade, mas em todas elas vemos uma coisa em comum. A polis se tornou o centro da vida dos gregos. Um cidadão grego se via primeiro como membro de sua cidade-estado, e só depois como parte de um povo mais amplo. Era muito importante pertencer a uma polis e participar da sua vida política, religiosa e militar. Entre as muitas cidades-estado que surgiram, duas se tornaram especialmente famosas e influentes: Atenas e Esparta. Atenas, localizada na região da Ática, tornou-se um importante centro comercial, cultural e político. Após um longo processo de mudanças sociais e políticas, os atenienses desenvolveram um sistema de governo conhecido como democracia, em que os cidadãos participavam das decisões políticas através de assembleias. É importante lembrar que nem todos eram considerados cidadãos. Mulheres, escravos e estrangeiros ficavam de fora desse processo. Mesmo assim, a democracia ateniense foi uma inovação importante na história política. Esparta, por sua vez, localizada na região da Lacônia, era uma cidade-estado muito voltada para a guerra.
O Estado era organizado para formar soldados fortes e disciplinados. Os meninos eram treinados desde cedo para se tornarem guerreiros. O governo espartano era uma mistura de monarquia, com 2 reis, aristocracia, com um conselho de anciãos e alguma participação popular limitada. A liberdade individual era menos importante do que a disciplina coletiva e a força militar. Além de Atenas e Esparta, havia muitas outras polis importantes, como Corinto, Tebas, Mileto, Argos e outras. Cada uma tinha suas características próprias, seus deuses protetores, suas leis e seus costumes. Mas todas compartilhavam algumas ideias básicas sobre o que significava ser uma polis, um espaço de participação, identidade comum, cultos religiosos compartilhados e defesa coletiva. A religião também tinha um papel importante na união das cidades gregas. Mesmo sendo politicamente independentes, elas compartilhavam os mesmos deuses, como Zeus, Hera, Atena, Apolo, Artemis, Afrodite e outros. Grandes festivais religiosos e esportivos, como os Jogos Olímpicos em honra a Zeus, reuniam gregos de várias polis diferentes. Esses encontros ajudavam a reforçar a ideia de que, mesmo divididos em muitas cidades, todos faziam parte de uma mesma cultura. Ao mesmo tempo, as cidades-estado frequentemente entravam em conflito entre si. Guerras entre polis não eram raras, como a famosa Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta e seus aliados. Isso mostra que a identidade comum como gregos não impedia rivalidades políticas e militares. A formação das cidades-estado também está ligada à colonização grega. Entre os séculos VIII e VI a.C., muitos gregos saíram de suas terras originais em busca de novas áreas para viver, devido ao crescimento populacional e à falta de terras agrícolas. Assim, fundaram colônias ao redor do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, em regiões que hoje fazem parte da Itália, França, Turquia, Ucrânia e outros lugares. Essas colônias eram novas polis, ligadas culturalmente à cidade de origem, mas politicamente independentes. Essa rede de cidades-estado espalhadas pelo Mediterrâneo aumentou a influência da cultura grega. A filosofia, a arte, a arquitetura, a literatura e as formas de pensar e organizar a vida em sociedade foram se espalhando junto com os gregos. A ideia de discutir política em praças públicas, de participar da vida coletiva, de refletir filosoficamente sobre a justiça, a lei e a cidade, tudo isso surgiu nesse contexto das polis. Resumindo, a formação das cidades-estado na Grécia Antiga foi resultado da combinação entre a geografia montanhosa e fragmentada, o crescimento das comunidades locais, as disputas pelo poder entre reis, nobres e outros grupos, e a forte identidade local que cada cidade desenvolveu. As polis se tornaram o coração da vida grega, e foi nelas que nasceram ideias políticas, filosóficas e culturais que influenciam o mundo até hoje. Quando pensamos na palavra política, por exemplo, ela vem da palavra grega polis. Isso mostra como a experiência das cidades-estado gregas esteve na origem do pensamento sobre a vida em comum, sobre como as pessoas devem organizar o poder, as leis e a justiça. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam o que eram as cidades-estado gregas, como elas se formaram, qual era a importância da polis para os gregos e como esse modelo de organização marcou a história da humanidade.